Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do Projeto de Vida. Hoje, mais uma vez, nós temos a presença do professor Adalberto Teles. Beto Teles, tudo bem, professor? Tudo bem, hoje nós vamos continuar nosso trabalho junto a vocês, nossos queridos estudantes, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse nosso projeto de vida. E lembrar que hoje nós temos a presença, mais uma vez, da nossa professora de Libras, a professora Sueli. Tudo bom, professora? Chegue batendo, professora. Veja só, professor. Então, hoje vamos dar continuação ao nosso estudo. O assunto de hoje ele é bem instigante. Como há na tela, qual é, professor? Planejar o futuro. Mas nós devemos lembrar sempre uma coisa muito interessante. Hoje vai ser a minha vez. O projeto de vida, ele é fundamental! Ô, professor, interessante. O projeto de vida é fundamental e planejar o futuro também é o quê? É fundamental. Agora me diga uma coisa, para instigar o nosso estudante, fazem com que a gente acredite que é tão difícil planejar o futuro? É difícil? Não é tão fácil porque nós não fomos educados a planejar o futuro. Outra coisa, tiraram de nós as possibilidades de sonhar. Só os grandes sonhadores planejam o seu futuro. Então nós precisamos primeiro ser bons sonhadores. Uma vez que nós sejamos bons sonhadores, agora presta atenção, é a lá Renato Russo. Chegar até as nuvens com os pés no chão. Esse sonho é assim. A gente sonha, mas com os pés no chão. Né? Então é por aí onde a gente pode pensar em termos do projeto de vida, pensar em planejar o futuro. Na tela, nós temos aqui a seguinte questão: planejar o futuro, sonhar com um futuro melhor. Nós temos vários estudantes e professores nos assistindo agora. Eu gostaria de saber o seguinte: é difícil para um pobre sonhar com um futuro melhor? É possível, aliás? É possível uma vez que essa pessoa que está numa situação de pobreza, que é uma pessoa que não teve acesso ao desenvolvimento que é colocado para todos nós, mas somente uma casta privilegiada tem acesso, né? Então nós devemos entender que não é uma tarefa fácil, até porque, como eu disse anteriormente, nós somos pessoas, principalmente, eu posso dizer isso porque aos 8 anos de idade eu fui para a escola com uma roupa emprestada do meu vizinho, né? Então, quando a gente tem essas situações, eles tiram da gente, eu digo eles, as pessoas ou as grandes organizações e a classe rica, né, que tira de nós até as possibilidades de sonhar. Então, eles têm todo um aparato de mídia, de tudo, que faz com que as pessoas elas não sonhem, porque elas colocam nas pessoas a dúvida em que elas que seriam responsáveis pelo seu futuro. Mas as possibilidades de ser feliz, elas são egoístas. Elas não são tão simples assim. Só contando uma história, professor Robson Anselmo, eu fui fazer uma palestra um dia para 60 supervisores de lojas no Porto de Suape, né? Então, um dia eu perguntei para eles, quem aqui planeja a sua vida? Então, nenhum levantou a mão. Aliás, um só levantou a mão. Mentindo, um só levantou a mão. Aí eu disse, mas você planeja a sua vida por escrito? Ele baixou a mão. Então, uma das coisas mais importantes em planejar o seu futuro é que esse planejamento tem que ser escrito, para que você possa vê-lo e poder trabalhar para que esse futuro aconteça. Ô, professor, eu acho interessante essa questão, porque veja só, projeto de vida, planejar, sonhar, sonhar. Agora eu penso assim, mais importante do que sonhar é conseguir executar, não é isso? Exato. Mas o sonho, a gente tem que pensar em sonhos que possam ser estabelecidos à medida que a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, o meu sonho é ser um grande arquiteto. Então é importante que que vocês, se querem ser um grande arquiteto, um grande médico, um grande engenheiro, um grande professor, você deve se misturar dentro das suas coisas, né, do seu dia a dia, dos seus afazeres, coisas que façam com que você trilhe esse caminho. E não pense assim em colocar metas muito ambiciosas, muito distantes. Coloque metas simples,
Metas pequenas, em que quando você vai galgando essas metas, você vai passando e você estabelece outra melhor, até realmente atingir o objetivo. O professor, essa questão de meta, planejar o futuro, na tela nós temos aqui uma palavra que instiga muito a questão dos nossos estudantes, vocação. Já que a gente fala em projeto de vida, olha aí, vocação, estudante. Desde pequeno, nós já temos determinadas vocações. Isso é muito interessante para a gente, né? Principalmente quando a pessoa passa num período de testes da vida, como é o período que é denominado pelos estudiosos da Revolução Industrial, a adolescência, a gente fica com 1000 caminhos, como foi aquela foto anterior que o senhor colocou, professor. Mais uma vez a foto. Né? Então, a gente fica com 1000 oportunidades, porque nós ainda não entendemos o que é que nós desejamos. Então, entenda uma coisa. Existe uma diferença entre querer e desejar. São duas coisas diferentes. Querer e desejar são duas coisas diferentes, certo? Então, o que é que acontece? Acontece que nós queremos com os nossos sentidos. É com o pegar, o tocar, o sentir, olfato, essas coisas todas. Então nós queremos, mas nós desejamos com a alma, com o espírito. Então é importante que nós entendamos, desde jovem, nós façamos perguntas. O que é que me atrai? O que é que me deixa... o que eu olho uma profissão e eu digo, eu quero ter essa profissão. É claro que a gente fica muito animado com jogadores de futebol, a gente fica muito animado com grandes cantores, a gente fica animado com artistas, com youtubers, esse pessoal todo. Mas pense que talvez essas coisas também sejam. Agora tem um preço a ser pago. Né? Para poder atingir esses objetivos, existe um preço a ser pago. E às vezes a gente vai deixar de ir para uma balada, às vezes a gente vai deixar de ir para uma praia para poder atingir determinados objetivos. Depende do que nós estabelecemos para que a gente possa chegar lá. O professor, e justamente essa questão de planejar futuro, vocação, é que entra aí a questão da escola e do estudo. Eu gostaria que na tela a gente observasse aqui para os nossos estudantes que não é só sonhar, existem direitos, né, a questão legal, normativa. Tanto é que eu coloquei aí uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrar, estudantes, que existe uma declaração, um documento universal. Olha o que ele diz no ponto 1. Veja só. Todos os seres humanos têm direito à educação. A educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares, fundamentais, a educação básica. Então, a educação técnica, profissional, transformadora. Então, todo ser humano tem direito à educação. Então, a educação não é a grande via de realização? Exatamente. Se a gente for observar, e o professor Robson vai trazer mais na frente para a gente ver os gráficos das oportunidades que tem para as pessoas que frequentam escolas, né? É importante a gente saber que a escola, ela não vai garantir que você vai ter um futuro fantástico, mas a escola, ela vai trazer para a gente uma coisa muito interessante, que são as possibilidades que a gente tem de abertura para o conhecimento. Para que servem as escolas? E as escolas, elas servem para trazer para a gente o conhecimento que a humanidade criou, né? E que a humanidade, na verdade, produziu. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela, no seu artigo 26, ela é bem clara em dizer que nós temos acesso a essa possibilidade de sermos educados. E também no artigo 5º da Constituição brasileira, nós também temos como uma obrigação dos nossos governos. Então, nós é que precisamos entender dessas coisas e nós devemos escolher governantes que sejam comprometidos com a educação. Vocês podem verificar, por exemplo, que existem alguns tipos de governantes que falam muito em educação, em saúde, em segurança. E outros só falam em privatizar, só falam em fazer acorcho, em demitir pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas para que a gente, escolhendo essas pessoas, e vocês podem fazer isso através do voto, porque é uma coisa muito importante de participação na transformação do futuro. O professor, justamente essa questão de a escola, planejar futuro e lembrar que, como o senhor falou, pobre, claro, tem direito ao estudo e à realização, que trago esse exemplo na tela. Veja só,
negro, quilombola, se forma em medicina e supera preconceitos. Aí tem o negro, quilombola, filho de lavradores, integrante de uma família pobre, composta por 11 irmãos. O nome dele é João Costa, supera preconceitos e se forma em medicina. Veja só, ele tinha tudo para aquilo que não iria dar certo e deu certo. Na foto, trago aí, olha aí a família do João, formado em medicina. Eu gostaria que o senhor falasse aqui justamente essa questão de planejar o futuro, a escola e superar preconceitos. Exatamente. Isso tem a ver com essa determinação, não é? A determinação de João foi que fez com que ele chegasse a atingir os seus objetivos. É preciso ficar bem claro que João é uma exceção. Né? Ele é uma exceção. Infelizmente, porque, né? Infelizmente, ele é uma exceção. Deveria ser o comum. Né? Então, o que acontece? O que acontece é que nós temos que entender que nós, que estudamos em escola pública, nós temos um caminho muito mais difícil para traçar. Mas ele não é um caminho impossível. Né? Nós teremos que nos dedicar, nós teremos que nos aplicar, e justamente isso tem a ver com estudar, em se preparar. Então, esse jovem, para ele chegar a ser um dos caras que passaram e bem para ser formado em medicina, ele teve que empreender um esforço muito maior do que as pessoas que moram à beira-mar de Boa Viagem, né? Que são pessoas que têm muito mais possibilidades, inclusive vão até receber os clientes dos pais deles às vezes. Né? Uma coisa que me interroga muito é que muitas vezes na mídia isso é colocado como algo exótico, né? O pobre chegou a se formar. Parece mais um determinismo, como se fosse uma coisa, uma barreira. Mas nós vimos ali, estudantes, tanto falamos aqui da Constituição, que só para completar, é a Constituição cidadã, né? Não podemos esquecer, e os direitos universais do homem, esse direito à escola. Então veja só, outro ponto que o professor irá falar agora. Por favor, na tela, nós temos aí ascensão social. A ascensão social é quando o indivíduo sobe de classe social, passa a ter maior poder aquisitivo. Eu coloquei aqui em destaque, será mesmo? Um exemplo de ascensão social pode ser quando o indivíduo ganha, por exemplo, na loteria, não é isso? Essa questão econômica. Então, o que seria uma ascensão social? Será que o nosso jovem estudante ele pode sonhar com essa ascensão? Sim, é possível a gente ter ascensão social, mas primeiro nós devemos entender a que classe social nós pertencemos. Isso é muito importante, porque, por exemplo, eu acho interessante que algumas pessoas elas acham que e as pessoas que conseguem, por exemplo, como Elon Musk, o grande bilionário, né? Eu acho que ele é trilionário, agora vai terminar, é um cara que vai ser talvez trilionário. Ele diz que as coisas foram fáceis. Não, as coisas foram fáceis para ele porque o pai dele era dono de várias minas de esmeralda na África, onde ele explorou muita gente na África para constituir uma certa riqueza e Elon Musk já pegou o bonde andando. Então, na verdade, mas a gente tem, por exemplo, no mundo digital, pessoas que saíram do zero absoluto, né? Que eram estudantes, como o Zuckerberg, né? Que era um estudante normal lá na universidade, e ele criou o Facebook, né? Assim como a gente tem também pessoas que tiveram, claro, ajuda de governo, ajuda de pesquisadores, como o cara que criou a Apple, né? O Steve Jobs, né? Mas essas são casos de pessoas que estudam e olham as oportunidades. É interessante uma coisa, as oportunidades, elas são muito raras. Então nós devemos ter muito preparo para entender que aquilo é uma oportunidade. A gente sempre deve perguntar, o que é que a humanidade precisa e que eu posso contribuir com ela? Então isso são alguns parâmetros que fazem com que nós localizemos onde as oportunidades estão acontecendo. Professor, eu gostaria de chamar esse slide aqui e analisar com o senhor justamente, veja só, o sistema opressor. Olha aí, uma escada, né, que dá uma ideia de ascensão social, há alguém de terno, uma classe privilegiada, e abaixo nós temos um mestiço, uma mulher e um jovem, certo? Que sofre a discriminação. E veja que aquele que está aí no poder, que está subindo, ele serra para que não haja essa escalada. Então, o sistema é opressor. Sim, a gente tem que observar que o que a gente chama de sistema, na verdade, é como a sociedade da gente se organizou. A nossa sociedade ela é organizada em forma piramidal. Então, existem aqueles que estão lá em cima, né, que são aqueles que estão se sobrepondo a todos os outros.
Então, é preciso que a gente possa pensar numa inversão dessa pirâmide. Então, a inversão dessa pirâmide só é possível a partir da conscientização de que nós somos capazes de fazer essas coisas. Mas como é que a gente pode fazer? Pelos instrumentos que a gente tem acesso. Então, é preciso a gente entender que o sistema é opressor, por quê? Veja só, os grandes meios de comunicação, eles pertencem à classe rica. Então, a classe rica, essa classe rica, ela vai dizer para você quem você deve amar, quem você deve odiar. E, geralmente, eles vão dizer que você ame e que você odeie, né? As pessoas que fazem bem para eles. Então, o sistema é opressor porque é um sistema em que eles têm o domínio, inclusive, sobre os próprios governos. Né? Então, os governos trabalham para essas pessoas. Então, a gente pode ver, por exemplo, os pobres pagam uma grande quantidade de imposto, é uma carga de imposto horrível, enquanto os ricos não pagam. Por exemplo, um pobre compra uma motocicletazinha de 50 cilindradas, ele vai pagar IPVA. Um rico compra um helicóptero, compra um jatinho, ele compra um iate, ele não paga imposto. Então isso é uma coisa que é muito ruim e a gente precisa ter cuidado para colocar pessoas nos governos que representem os seus anseios, os anseios da classe mais pobre. Professor, uma provocação, uma reflexão. Como a Anatela, gostaria que o senhor explicasse isso ao nosso estudante. O que é isso aí? Olha, isso aí é justamente Caminho, né? um caminho que pode ser utilizado por nós para que nós possamos passar dessa situação, que é o acesso ao conhecimento. Quem tem conhecimento e o que a gente faz do conhecimento. Porque não adianta nós termos muito conhecimento se nós não aplicarmos esse conhecimento. Porque as coisas funcionam, na verdade, da seguinte forma. Nós temos três coisas que são muito interessantes. Nós temos dados, nós temos as informações e nós formamos com esses três uma coisa chamada conhecimento. Né? Os dados são as coisas que são postas no mundo para que a gente possa observar. A informação é aquilo que nós estudamos, que nós buscamos através dos livros, através dos professores, através das escolas, das bibliotecas, através de busca do próprio entendimento do mundo e de como ele funciona. Então, quando nós temos essas coisas, nós analisamos os dados de uma forma muito cuidadosa. Ao analisar os dados de forma cuidadosa, nós produzimos conhecimento. E o conhecimento, ele é a base para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Professor, já chegando ao final do nosso bate-papo tão gostoso de hoje, trago aqui essa provocação. Olha aí, essa provocação e reflexão. Esse é o Wellington, filho de um cortador de cana, dia da formatura. Esse é outro, jovem também, veja só, também mestiço. Olha só a questão, ele formado. É possível, não é? É possível. Entenda que nós temos como nós já colocamos antes, existem certas dificuldades das pessoas das classes mais baixas atingirem determinados objetivos. Por exemplo, o sistema de cotas, por exemplo, pode ajudar bastante. Por exemplo, uma das coisas que se combatem, essa história de cotas, mas as cotas elas são, na verdade, formas de resgatar aquilo que foi tirado dos estudantes, que foram justamente aquelas coisas que estão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e estão lá na Constituição. Né? Então, é possível sim que um jovem de classe menos privilegiada, ele possa atingir seus objetivos. Agora, é preciso nós termos em mente a seguinte ideia. Vai ser um caminho difícil, mas não é impossível. Então, nós encerramos aqui com essa pergunta que nós já temos a resposta. Um jovem pobre pode romper as amarras sociais e vencer? Foi uma pergunta que agora a gente transforma numa afirmação. Pode. Pode sim, mas lembre-se, será uma batalha árdua. Mas aqueles que não desistem, aqueles que são obstinados e perseverantes, eles conseguem chegar lá. E eu confio que cada um de vocês vai chegar lá. Por hoje é só. E eu gostaria que você estudasse tanto a Constituição quanto os direitos universais do homem humano, né? E também continuassem estudando. Não é não, professor? Exatamente. É uma coisa que é de graça, é estudar. Explorem seus professores, peçam as coisas a eles, peçam coisas que vocês possam ler, livros, artigos, coisas que vocês podem se desenvolver. Vocês vão chegar lá, eu confio em vocês. Muito obrigado.